Olá, então daremos continuidade ao assunto de agricultura de precisão e hoje a gente vai enfocar sobre eletrônica embarcada em máquinas utilizadas na agricultura de precisão. Então veja que não exatamente a máquina ela possui uma automação por completa no sentido que ela vai fazer tudo sozinha, mas a eletrônica embarcada ela está presente em muitas das máquinas para fazer a automação de alguma etapa dentro do processo da aplicação do insumo ou da automação de algum processo agrícola, de processo de operação agrícola. Então essa eletrônica embarcada está ligada estreitamente no sentido da automação de alguma etapa. É óbvio que se essa automação for completa, ou seja, se todos os passos forem automatizados eletronicamente, isso já está mais parecido com uma robótica. Por exemplo, uma colheita totalmente automatizada de laranja, feitas por robozinhos, que vão lá colher, lá, tal. Então é uma eletrônica sofisticada para fazer essa operação. Mas hoje nós vamos tratar do básico. Nós queremos entender o que acontece nesses aplicadores de insumos, por exemplo, de calcário, de nitrogênio, de NPK, que estão instaladas nas máquinas que a gente já tinha normalmente anteriormente. Por exemplo, um aplicador de calcário ou uma calcareadora que foi adaptada com uma eletrônica embarcada para se vender, o aftermarket, que a gente chama de aftermarket, ou seja, de um conjunto de bancada que você comprou um kit eletrônico e instalou, ou mesmo que veio de fábrica, enfim, essas máquinas já existiam. Nós não estamos falando de robôs aplicadores. Obviamente que a agricultura de precisão, mas atualmente existem algumas coisas que estão sendo totalmente automatizadas. Por exemplo, a robotização das passadas sucessivas feitas por piloto automático, que muitas vezes em tratores chega até a fazer curva com o trator, diminuir a rotação do trator, levantar implemento, fazer a curva, aumentar a rotação de novo, abaixar o implemento, né? E o operador está ali só como item de segurança, mas a automação é total. Bom, mas nós vamos tratar do básico. O que você precisa entender para não olhar para uma máquina de agricultura de precisão e encontrar dificuldade em tudo. Então, vamos facilitar o entendimento do que é o básico que tem naquela máquina, o que aquela máquina precisa para fazer a automação de pelo menos de parte do processo. Por exemplo, a automação da dose sendo aplicada e variada em função da variação da velocidade do conjunto mecanizado. Um exemplo. Bom, então vamos tratar do simples, não estamos tratando da robótica totalmente automatizada do trator que vai andar sozinho, tá bem? Obviamente que no futuro nós cada vez mais vamos aumentando o nível de eletrônica embarcada nas máquinas. Hoje já se fala em máquina 4.0, assim como existe a indústria 4.0. Nós estamos caminhando para a máquina 4.0 na agricultura, com a automação de vários e vários processos, assim como há na nossa casa, da casa inteligente, assim como há nos nossos carros, com cada vez mais sofisticação do ponto de vista de evitar colisão ou controle de velocidade, enfim. Então nós estamos vendo um crescimento da eletrônica embarcada das máquinas agrícolas, e isso é um caminho que não tem mais volta. Nós cada vez mais vamos ver. Por quê? Porque a eletrônica embarcada ela vem para facilitar alguma atividade exaustiva. Por exemplo, o operador em um tratorzinho 40, 50 cavalos, totalmente mecânico, olhando para trás continuadamente, para ver se está realmente saindo realmente pulverização num determinado bico ou não, ou se está enterrando mais o implemento no solo ou não, enfim, num processo desconfortável de operação durante todo o dia de trabalho. Então a automação de alguma etapa no processo vem para facilitar as atividades agrícolas e muitas vezes para trazer uma maior ergonomia da operação, não é? Mas vamos tratar no básico. O que tem o básico? O que tem nesse conjunto eletrônico que vai, por exemplo, que eu instalo na minha calculadora? O que tem nesse? Bom, vai ter um sensor,
ok? Então essa automação e processo de controle eletrônico, feito em alguma etapa, vai ter esses 3 elementos que eu estou apontando aqui. Nós obrigatoriamente vamos ter um sensor, vamos tratar de cada um desses especificamente nas telas próximas, ok? Nós obrigatoriamente vamos ter um sensor, obrigatoriamente nós vamos ter um controlador. Então o sensor é aquele que coleta a informação. Se for de velocidade, ele vai coletar a informação de velocidade, seja pelo radar, seja por contador de pulso, seja pelo GPS. E essa informação, então, ela é direcionada através de um protocolo de comunicação para o controlador. Que protocolo de comunicação é esse? Ora, nós temos sistemas Isobus nos tratores mais modernos, ou das máquinas mais modernas. Nós temos protocolo CAN, enfim... Nós temos protocolos de comunicação eletrônica que não convém agora. Nós queremos tratar do ponto de vista do entendimento mais, vamos dizer assim, não tão específico, no entendimento mais do cenário como um todo do que é essa eletrônica embarcada. Então não vamos entrar no nível de detalhamento dos protocolos de comunicação, que não vem ao caso. Para esse tema, tema que eu estou apresentando agora, ele está mais no sentido da apresentação da tecnologia e o que tem nessa tecnologia, e principalmente é importante, e esse é um ponto importante agora, nós devemos conhecer a tecnologia, porque nós devemos respeitar os limites da tecnologia. E ao longo do discurso você vai entender o que significa respeitar a tecnologia. Já vou adiantar, o que adianta eu fazer o mapa de prescrição com resolução de pixel de 1 metro quadrado, já para trazer né? Porque muitas vezes você faz lá um mapinha colorido, coisa maravilhosa, parece uma pintura. E aí você vai exportar isso para o controlador e quer exportar com uma resolução de 1 metro quadrado, ou seja, células de 1 por 1 metro. Para quê? Para quê? Se o seu atuador, quem está na ponta, quem vai fazer realmente o processo de aplicação, não consegue atuar de fato com essa resolução que você exportou. Então, entendimento dos limites da tecnologia que está na máquina. Isso é um ponto muito importante para você, enquanto consultor, na hora de gerar um mapa de prescrição, conhecer a tecnologia que está embarcada naquela máquina aplicadora e entender que não adianta você muitas vezes querer fazer um mapa com resolução de 1 metro ou 5 metros que seja. Então, nesse conjunto, desse pacote eletrônico, dessa eletrônica embarcada, sempre vai ter um sensor. Quem vai coletar a informação? Vai ter um controlador, que quem vai processar essa informação e transformar essa informação coletada em uma necessidade de atuação pelo atuador. Então, vou dar exemplos aqui. O que é o sensor? Um sensor de pulso de roda para medir velocidade. O que é o controlador? A caixinha preta, o controlador eletrônico, aquele que tem a telinha e os botões. E o que é o atuador? O atuador pode ser uma válvula, o atuador pode ser um motor hidráulico, e a gente vai entender especificamente. Então o atuador é aquele que vai agir, atuar, ok? E é importante você entender também que é muito importante, é importantíssimo, hein? Que você entenda e saiba o que é calibração dos sensores. Porque veja, o sensor é quem vai fornecer ao sistema informações do que está acontecendo. Se ele está fornecendo uma informação errada, significa que o atuador vai atuar errado. Enfim, se está lendo errado a velocidade da máquina, vai aplicar errado o NPK. Era para aplicar 100, vai aplicar 150. Então é muito importante que todo sensor... É importante você verificar se aquele sensor precisa de calibração, ou seja, de fazer uma checagem da qualidade, da veracidade dessa informação que ela é entregue ao controlador pelo sensor. Então esse sensor ele solta mensagens, solta informações e nem sempre essas informações estão corretas. Daí a necessidade da calibração de sensores. Vou dar um exemplo. Se você não fizer a calibração do sensor de fluxo de um pulverizador
Não estou nem falando de agricultura de precisão, hein? Estou falando agora de eletrônica embarcada. Se você não fizer a calibração do sensor de fluxo de um pulverizador autopropelido, vai ser muito, muito provável que na hora de regular a vazão vai regular errado. E em vez de estar aplicando, por exemplo, 100 litros por hectare de calda, você vai aplicar 120 litros por hectare ou 80 litros por hectare, porque a calibração é para um lado ou para o outro. Não é? Nem sempre a calibração é para cima ou para baixo. Pode ser para cima ou para baixo ou ficar variando, enfim. É importantíssimo você tratar da calibração. E mais ao final de toda essa fala eu vou ensinar como fazer uma calibração. Então, na engenharia de automação tem várias áreas do conhecimento. A área de eletrônica, junto com a área de mecânica, junto com a área de programação de software, junto com a área de controle de automação. Então, veja, todas esse embaraçamento de áreas em conjunto vai culminar aqui no centro com a chamada mecatrônica, que é a somatória de todas essas áreas. Mas para o entendedor como o nosso de campo, nós não precisamos entender de software, nós não precisamos entender de controle, e nós não precisamos entender de eletrônica para fazer esse negócio funcionar. O que nós precisamos é operar esse sistema. E para operar os sistemas eu tenho que entender as suas limitações. Daí a importância desse tema de hoje. Bom, é importante entender que também existem dois tipos de eletrônica embarcada em agricultura de precisão, ok? Existem os sistemas baseados em sensores em tempo real, real-time sensors, e aí esses sensores, eles leem uma informação do campo e fazem a aplicação em tempo real do insumo já lá atrás. Ok? Leem a informação e já aplicam, ou seja, não dependem da interpretação de um consultor. Eles já vêm preparados para fazer essa aplicação baseada em um mapa de recomendação determinado pelo fabricante. A gente vai ver um exemplo logo a seguir. E existem os sistemas mais comuns, que a gente mais encontra na agricultura de precisão, que são os sistemas eletrônicos baseados em mapas de prescrição. Ora, quem dá a prescrição é o médico, ele prescreve através de uma receita. Então, esse termo prescrição é prescrever. Então, o mapa de prescrição é uma informação georreferenciada das informações que tem que ser aplicada de recomendação do insumo, seja de calcário, do fósforo, do potássio, do NPK ou da dose do defensivo agrícola, seja do que for. Ok? Então, sistemas baseados em sensores e sistemas baseados em... todos eles têm sensores, na verdade, né? Mas sistemas baseados em sensores em tempo real e sistemas baseados em mapas de prescrição. São os dois tipos clássicos e básicos que você precisa entender, ok? E você vai atuar como consultor principalmente nesse aqui, ok? Os dois, óbvio, que precisam de uma calibração nos seus sensores, mas você atua aqui, prescrevendo. Como também existem os sistemas de sensores em tempo real, como esse que eu estou apresentando agora, estou mostrando o nome do fabricante. Por quê? Porque é um dos poucos que tem para fazer a recomendação de N em taxa variável, ok? Se você quer fazer a aplicação de N em taxa variável no algodão ou no milho, ou no trigo, ou numa gramínea, numa planta C4, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui na máquina, o operador ele vai puxar lá e falar assim, vou aplicar no milho. Aí ele vai ler o mapa de recomendação para o milho, que quem determinou esse mapa de recomendação foi o fabricante do sensor. Esse aqui é um fabricante da máquina aplicadora, tá bem? Esse que eu estou apontando aqui é o fabricante desse sensor branquinho que está aqui na cabine da máquina. Então esse sensor, ele vai ler através de comprimentos de onda uma reflectância do dossel da planta. Estou falando de tecniquez? Estou, porque você da agricultura de precisão tem que entender esse tecniquez que eu estou falando agora. Ele vai entender a reflectância para medir o índice de vegetação. No caso, esse sensor especificamente está lendo um comprimento de onda da banda do Red Edge. Ou seja, não é vermelho e não é infravermelho. Está no meio entre o vermelho e o infravermelho, ele chama Red Edge. E esse comprimento de onda é importantíssimo. Ele lê o infravermelho também, ok?
E esse comprimento de onda head-edge é importantíssimo para a determinação no N foliar. A correlação dele com o N foliar, principalmente de cultura C4, é impressionante a linearidade. Então significa que o fabricante colocou um mapa de recomendação aqui, ó, para o milho, ou para o algodão, ou para outra cultura, ou para o trigo. E aí essa máquina vai pegar a informação do sensor, vai transformar essa informação lendo esse mapa de recomendação e em tempo real vai fazer o ajuste do atuador, do regulador da dose do adubo lá atrás. Ou seja de ureia, seja de qual for o adubo nitrogenado. Então nesse caso... e serve para outras coisas? Estou dando um exemplo de um aplicador em tempo real, ok? Serve para outras coisas também, para fazer o mapeamento desse índice que eu estou falando para você. Mas isso é tema de outra aula, de outra preleção. Agora estou falando sobre a aplicação em tempo real de nitrogênio. Então o que o operador vai fazer? Nada. Vai dirigir a máquina. Ele não vai regular nada. E a máquina vai ficar alterando a dose do nitrogênio baseado nas informações dos sensores. Então esse é um exemplo que eu dei aqui, ó, de sistemas em tempo real. Ou seja, em tempo real o sensor lê e em tempo real a máquina aplica. Agora vamos ver esse segundo caso, que é os sistemas baseados em mapa. Aqui também é outro sistema em tempo real. Agora para fazer o controle de plantas daninhas dessa empresa chamada Blue River. Então o que essa máquina vai fazer? Vai ler onde está a planta daninha, vai diferenciá-la da cultura real. Então aqui nós temos a cultura real na linha, aqui é um algodão, e aqui tem planta daninha na entrelinha. Então essa máquina vai entender que é uma planta daninha, vai processar a informação e vai mandar o pulverizador pulverizar. Então esse também é outro exemplo de pulverização em tempo real, ok? E aí tem os sistemas baseados em mapas, é a segunda classe. Os sistemas baseados em mapas precisam de um mapa de prescrição. Então aqui nós temos a variabilidade da recomendação de fósforo, aqui nós temos a variabilidade da recomendação de potássio. Ora, e aí quem que fez esse mapa? O consultor, o técnico de campo. Ele de alguma maneira... como é que ele fez esse mapa? Hoje não é o dia de falar disso. Nós vamos ter um tempo específico para falar sobre o tema. Como gerar esses mapas de prescrição? Hoje vamos entender a eletrônica disso, ok? Então esse atuador, o controlador instalado na máquina, esse conjunto eletrônico, vai ler o mapa de prescrição que foi inserido na máquina através de um USB, um pendrive, um cartão de memória, tá certo? Ou por Bluetooth do celular, seja de onde for. Ou seja, nós enquanto consultores, processamos esse mapa e enfiamos esse mapa lá no controlador eletrônico. O controlador eletrônico, então, vai ler aonde a máquina está no campo. Por exemplo, se ele estiver aqui posicionado onde eu estou mostrando agora, veja o apontador em vermelho. Se ele estiver aqui, eles têm que aplicar a dosagem referente ao verde de potássio. Se ele estiver aqui, vai aplicar. E quem lê onde ele está aqui ou aqui? Ora, quem faz esse posicionamento é o GPS, tema de preleção anterior. Então, o GPS também é um sensor na máquina. Veja, o que o sensor GPS faz? O sensor GPS provém ao controlador, fornece ao controlador a informação de posição da máquina. Então não é o GPS, ele só dá a informação de posição. Quem é que dá a recomendação de quanto tem que aplicar de fósforo ou potássio? Ou calcário, estou dando exemplo de fósforo ou potássio, mas poderia ser do calcário, enfim. Quem dá a recomendação é o mapa. Então nós temos aqui os dois sistemas. Sistemas baseados em tempo real e sistemas baseados em mapa de prescrição. Novamente, como fazer o mapa de prescrição é preleção futura, tá bem? Aqui outro exemplo de mapa de prescrição, só que aqui não é de adubo, de fertilizante, aqui é de taxa de aplicação. Então veja, aqui nós estamos alterando, na verdade, não a taxa de aplicação, mas a dose do herbicida, de 2,5 até 5 litros por hectare. Nossa, mas é possível variar a dose do herbicida com a máquina andando? Sim, se você usar um equipamento adequado que faz essa variação. Não estou falando aqui nesse exemplo de variar a taxa de aplicação, hein? Ele não está variando litros por hectare de água, de calda. Ele está variando litros por hectare de veneno, de defensivo.
E isso é possível através de uma eletrônica embarcada que eu vou mostrar logo na sequência, se chama injeção eletrônica de defensivos. Ah, mas isso não tem no Brasil. Tem no Brasil. Foi introduzido no mercado brasileiro desde 1998. Já tem no mercado. É que o povo não compra. Não compra por quê? Não sabe usar. Principalmente esse é o ponto, né? Não sabe usar. Ou tem dificuldade na geração do mapa de prescrição. Esse é outro ponto. E quem é que faz a geração de mapa de prescrição? Você. Você que está querendo aprender sobre agricultura de precisão é quem vai gerar o mapa de prescrição. Em outro momento nós vamos tratar desse assunto de como fazer o mapa de prescrição, tá bem? Esse é um exemplo aqui de injeção eletrônica, injeção de defensivos agrícolas. Veja que no reservatório só tem água, aí a água é enviada pela bomba do pulverizador com pressão. Aqui ele determina a taxa de aplicação, porque veja que nós temos a válvula reguladora, a válvula controladora. Essa válvula reguladora de pressão está controlando nesse momento a vazão do circuito hidráulico, ou seja, em última instância está controlando aqui na saída da barra, né, nas seções do pulverizador, a taxa de aplicação. E veja que no circuito amarelinho nós estamos injetando veneno puro. Ou seja, eu consigo variar a dose do defensivo agrícola baseado em quê? No mapa de prescrição que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então o controlador ele vai ler a informação do sensor GPS, vai ler a informação para determinar onde está, vai ler a informação do sensor de velocidade e vai ler a dose que ele tem que aplicar. Vai processar essa informação e vai mandar essa informação para os atuadores. Então vamos entender aqui os diferentes tipos de sensores, controladores e atuadores. Começando pelos sensores. Os sensores são os mais diversos no mercado. Nós precisamos entender que os sensores eles são divididos em classes. Bom, são sensor de quê? O seu dedo é um sensor, ok? O seu dedo é um sensor de tato. Ou se você colocar a mão sobre uma superfície gelada ou numa superfície quente, o seu dedo ele vai perceber se está quente ou gelado. Só que não tem como enfiar um fio no seu dedo para enfiar essa informação do seu dedo por controlador, não é? Então nós precisamos de dispositivos eletrônicos que atuam nas máquinas lendo as informações. Por exemplo, sensor de velocidade, nós temos vários. Só que a sensor de velocidade você tem que entender que ele só fornece uma informação. Qual? Velocidade. Sensor de umidade fornece qual informação? Umidade. Sensor de temperatura? Temperatura. Sensor de velocidade do vento? Vento. Sensor de... enfim. Cada sensor, então, é específico para cada aplicação, tá bem? Estou apresentando duas aqui. Um para medir velocidade, que é um sensor de pulso, vou detalhar isso logo na sequência. E um sensor de fluxo, que mede vazão. E aqui nós estamos vendo um fluxômetro, que eu estou apontando aqui. Esse fluxômetro está instalado no circuito hidráulico do pulverizador. Por quê? Porque após a válvula reguladora de pressão, que eu estou apontando, ele vai medir o quanto de vazão está passando de cauda pelo sistema. Aí essa informação elétrica, ela é enviada até o controlador eletrônico. Então nós temos diversos tipos de sensores. Radar para medir velocidade, sensor de pulso para medir velocidade e até GPS para medir velocidade. Por que não? Porque veja, há ainda diversas problemáticas com os sensores. Daí você precisa começar a entender as limitações desse conjunto embarcado que está instalado na sua máquina. Veja, radar, ele é ótimo. Radar tem uma resolução altíssima. Radar, ele mede velocidade muito facilmente. Mas na hora que você tem uma quiçaça no campo, ou seja, a hora que você tem variação de altura de dossel, radar não presta. Radar não presta quando está no meio de cultura variável a altura de dossel. Tá vendo? Agora, sensor de pulso de roda. É ótimo. Não falha também não. É muito barato. Mas veja, se você tem alto índice de patinamento, a roda vai girar e não vai sair de lugar a máquina. Então, sensor de pulso não presta nessa situação. GPS. É ótimo. Você mede 2 pontos. Baseado na distância
espacial dentre esses dois pontos e o tempo decorrido para percorrer esses dois pontos, ora, velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, em função da distância entre esses dois pontos e o tempo decorrido, você pode calcular a velocidade. E isso é feito pelo controlador eletrônico. Então, o GPS também pode auxiliar na medição da velocidade da máquina. Mas, por outro lado, se o GPS for um GPS, dependendo da aplicação, se for uma aplicação de baixa velocidade, a 1 km por hora, talvez o GPS não consiga medir adequadamente a velocidade nessa resolução de velocidade. Por quê? Porque é uma velocidade muito baixa e existe todo o erro envolvido dentro da medição da posição GPS. Então veja, nenhum sensor é perfeito. Esse sensor que eu mostrei agora há pouco é um fluxômetro. O fluxômetro ele tem uma turbina aqui dentro, uma hélicezinha. Essa hélicezinha ela desgasta. Se desgastar vai fornecer errado. Então veja, todo sensor tem problema. Então todo sensor precisa de calibração. Ora, se você atua com radar no meio de uma quiçaça ou de uma cultura que tem variação de altura, você precisa calibrar o radar para trabalhar naquela condição. Se você tem um sensor de pulso da roda que não está considerando patinamento e você tem muito patinamento, ora, você tem que calibrar a máquina na condição onde tem patinamento em campo. Entende? Então todo sensor você precisa de uma calibração, fluxômetro, você precisa informar o quanto está passando de fluxo verdadeiro pela turbina. Então toda vez, por exemplo, aqui já vai uma dica aí, ó. É importante que você faça a calibração do fluxômetro todo ano no seu pulverizador, porque todo ano vai haver desgaste da turbininha aqui dentro. E então, com o passar do tempo de uso da turbina, vai haver desgaste e essa informação lida pelo sensor vai informar erroneamente ao controlador eletrônico. Então todo sensor precisa de calibração. Então veja aqui outros exemplos para ler vazão. Outros sensores. Medir a vazão através da pressão? Sim, mas pressão é uma coisa, vazão é outra. Sim, mas existe uma associação porque a pressão é a raiz quadrada da vazão. Então eu posso inferir sobre a vazão lendo a pressão. Veja que nós temos sensores de eletromagnéticos para medir pulso. É importantíssimo, olha que interessante. Ele não tem o problema do desgaste, mas ele é mais caro. Né? Então o fabricante, na hora que ele vai montar o seu conjunto eletrônico, ele pondera ali em relação à necessidade da acurácia e diminuição da manutenção, mas também ele tem que prezar sobre o preço daquele conjunto que ele está fabricando, não é? E você, como usuário, tem que entender a limitação. Então, se você tem um fluxômetro tipo turbina na sua máquina, fique esperto, vai dar problema com o tempo e você precisa recalibrar o sensor, ok? Então esses sensores eles mandam informações para os controladores. Aqui nós temos vários controladores. Veja que nós temos um controlador de pulverizador, aqui nós temos um computador que vai fornecer... Enfim, essa é uma eletrônica, uma foto bastante antiga, minha inclusive, né, mostrando que, obviamente que na eletrônica embarcada atual isso foi enxugado, não precisa ter um monte de controladores desses. Às vezes é uma caixinha só, com uma telinha só. O importante é você entender que o controlador eletrônico é aquele que vai ler a informação do sensor, processar essa informação e agir. Ou seja, mandar o atuador a fazer alguma ação. Então os controladores eletrônicos, é importante também que você saiba que existem dois tipos de configurações nesses controladores. Uma configuração básica e uma configuração avançada. Ok? Cuidado, por quê? Porque às vezes o operador ele fica fuçando lá, ele consegue acessar a tela de configuração avançada e é na tela de configuração avançada que está, por exemplo, aonde você faz o processo de calibração do sensor. Então ele pode zoar a máquina inteira, dependendo de como fuça que ele fica na máquina, né? Às vezes está lá parado, não tem nada para fazer, fica fuçando nos botões. Não é? Então, tome ciência que existem as configurações básicas e as configurações avançadas na maior parte dos controladores eletrônicos. E esses controladores, então, eles atuam sobre os atuadores. Ou seja, enviam informações aos atuadores para fazer a regulagem de alguma coisa. Então, o atuador, gente, o que é o atuador? O atuador é aquele que atua, o atuador é aquele que faz a ação, o atuador é aquele que vai variar a dose, tá bem?
nós temos 3 tipos de atuadores. Nós temos atuadores através de bombas, através de motores e através de pistões. Esses são os 3 tipos mais comuns. Vamos começar pelas bombas. Então veja aqui que é uma bomba hidráulica. Esse aqui é um exemplo que está ilustrado exatamente naquele pulverizador de injeção direta de defensivo. Tá vendo aqui, ó? Tem uma bombinha fechada. Aqui tem 3 bombinhas. Então significa que essa máquina ela conseguiria aplicar 3 defensivos diferentes ao mesmo tempo e cada um deles variando a dose diferentemente. Ou seja, olha que legal. Eu inseriria 3 mapas de prescrição na máquina e cada máquina iria atuar, e cada mapa de prescrição iria comandar uma bombinha dessa. Tá vendo? Veja aqui uma bombinha dessa aberta. Então aqui nós temos uma bomba do tipo peristáltica. É muito parecido com aquelas bombinhas de fazer o fluxo da movimentação de sangue de sistemas de hemodiálise. Então aqui nós temos uma borracha, uma mangueira de silicone, e aí conforme a rotação desse êmbolo central, desse cilindro central, ele vai bombeando mais ou menos defensivo com base na rotação dessa bombinha. E quem determina a rotação da bombinha? O controlador. Então o controlador manda uma informação elétrica e eletrônica para essa bomba, para que essa bomba gire ou varie a rotação para fazer a variação da dose do defensivo aplicado. Tá bem? Então esse é um tipo de atuador através de bomba hidráulica. Através de pistão. Ora, pistão é aquilo que você conhece. Pistão é um êmbolo, né? É um êmbolo hidráulico que a gente conhece. Mas nem sempre o êmbolo é hidráulico. Então existe pistão elétrico, existe pistão a ar, né? Pistão pneumático, existe pistão elétrico, existem pistões hidráulicos, que é o que você conhece na maior parte das vezes, né? Então, pistão é um êmbolo que ele vai alongar ou encurtar. Então esse tipo de bomba ele serve para movimento rotativo, né? A bomba hidráulica, é movimento rotativo. O pistão ele tem um movimento linear. E veja aqui uma aplicação dele. Nesse fabricante, nessa máquina, o pistão ele está acionando a abertura e fechamento do mecanismo dosador de adubo. Então, nesse mecanismo dosador de adubo, que é um mecanismo dosador por queda livre, existe um bocal aqui embaixo do reservatório da máquina e esse bocal tem uma abertura controlada através de um pistão. E quem é que controla essa abertura e fechamento? O controlador hidráulico, tá bem? Desculpa, o controlador eletrônico. E o terceiro tipo de atuador são os motores hidráulicos. Veja aqui que nós temos um motor hidráulico, não é? Qual é a diferença entre bomba hidráulica e motor hidráulico? Ora, a bomba hidráulica é aquela que joga o fluido com pressão para frente. E o motor hidráulico é aquele que recebe o fluido com pressão. Então, nesse caso, o óleo hidráulico controlado por essa válvula reguladora, tá vendo aqui, ó, fio. Esse fio está regulando a abertura e fechamento da válvula e conforme a abertura ou fechamento da válvula hidráulica, há maior ou menor rotação aqui nesse motor hidráulico, portanto, há menor ou maior variação da aplicação. Aqui, ó, tá vendo esse eixo? Esse eixo que controla os mecanismos dosadores. Então, conforme eu vario a rotação do eixo aqui, ó, eu vario a rotação do mecanismo dosador de adubo, que provavelmente é um helicoide, né, uma rosca sem fim, e aí eu vario caindo mais ou menos adubo. Então, 3 tipos de atuadores: bomba hidráulica, pistão, que pode ser ainda pistão elétrico, hidráulico ou pneumático, e motores hidráulicos. Então, recapitulando, que veja aqui que nessa condição nós temos informações de sensores, sensor aqui de velocidade dado pelo radar, sensor de posicionamento dado pelo GPS, mapa de prescrição, controlador eletrônico. Controlador eletrônico atua nas bombas injetoras. Bombas injetoras variam a quantidade ou a dose do veneno, do defensivo, que vai ser injetado na tubulação do pulverizador, e aí ele se mistura com a água que veio do reservatório, e aí vai para as pontas, para os bicos pulverizadores.
Então esse é um exemplo de controlador eletrônico que está instalado nos sistemas de injeção direta de defensivos. Ainda da bomba, existem dois tipos de bomba, hein? Existem as bombas peristálticas e as bombas de pistões. Né? Eu só quero dar exemplo de que eu não quero entrar aqui no detalhe qual que é a diferença de um e de outro. Eu só quero falar o seguinte, que a bomba de pistão ela proporciona maior pressão de injeção, ok? E ela possui, por isso, menor tempo de resposta. Eu quero colocar essa tela para chamar a atenção aqui desse negócio chamado tempo de resposta. O que é o tempo de resposta? Veja, tempo de resposta ele está associado ao tempo que demora desde o atuador. Tempo de resposta, ele está aqui para explicar desde o momento em que o sensor lê a informação. Por exemplo, mudou a velocidade. Ora, se mudou a velocidade e eu manter a mesma abertura lá do dosador, vai aplicar mais. Se eu, por exemplo, ou menos, né? Se eu diminuir a velocidade, proporcionalmente, eu preciso diminuir a abertura do dosador, seja de veneno, seja de adubo. Porque se eu diminuir a velocidade e manter a mesma vazão, vai aplicar mais por metro andado. Então, para eu aplicar a mesma dose que eu determinei, por exemplo, 100 quilos, sei lá, 1 tonelada por hectare de calcário. Ora, 1 tonelada por hectare de calcário, eu tenho que aplicar, dependendo da largura da máquina, uma determinada quantidade por metro da máquina percorrida. Portanto, se eu diminuir a velocidade, eu tenho que diminuir a dose nesse metro percorrido, porque ele vai demorar mais tempo para caminhar aquele metro. Ora, então se eu diminuir o tempo, aliás, se eu vou demorar mais tempo para percorrer aquele metro linear no campo, eu preciso diminuir a vazão. Então veja, o que é o tempo de resposta? É o tempo desde a leitura da informação no sensor até a mudança efetiva no atuador. Aqui a gente está vendo um atuador de fluxo na válvula reguladora de pressão de um pulverizador autopropelido. E aqui a gente vê que tem um motorzinho elétrico, tá vendo? Ó? O que acontece? Estou falando de um pulverizador, por quê? Porque é mais fácil você, enquanto técnico de campo, lembra lá no pulverizador, do pulverizador clássico, existe uma torneira lá, uma válvula. Ao mudar a válvula, eu altero a pressão. Ao alterar a pressão, eu altero a vazão da cauda que está saindo no bico. Portanto, ao invés de você ir lá com a mão, e se eu instalar um mecanismo aqui dado por motorzinho elétrico, esse motorzinho elétrico vai variar a posição da abertura da válvula baseada na informação do sensor. Tá vendo como aqui é simples a coisa? Né? A gente às vezes olha para um sistema eletrônico e fala, não, isso aqui é coisa de outro mundo. Não, a coisa é simples. A coisa ela só precisa ler a informação do sensor, processar a informação e atuar lá no atuador. Tá bem? Então, tempo de resposta é a diferença de tempo desde a ordem para a mudança da dose até a efetiva mudança, seja para defensivo, seja para calcário, seja para NPK. Vou traduzir melhor o que significa tempo de resposta. Veja, aí você está andando à noite com um Fusca, numa estrada mal iluminada. De repente você vê uma anta lá na frente. Você vai se assustar, porque ela não vai sair, Fusca não tem o motor na frente, você vai se arrebentar. Então, nesse momento, desde que o seu sensor viu a anta, quem é o seu sensor? O seu olho. O seu olho mandou a informação para o seu cérebro. O seu cérebro processou que aquilo é um perigo. E aí você tem que atuar onde? No seu pé. E aí o seu pé tem que empurrar o pedal de freio. E aí o seu veículo Fusca tem que frear. Ou seja, o que é o tempo de resposta? É o tempo desde que o seu olho identificou o problema até esse processamento ocorrer e a atuação em final pela parada do veículo Fusca. Então todo esse processo demorou um tempo. Então veja que o seu sensor olho leu rapidinho. Eu gosto de usar esse exemplo, sabe por quê? Porque é exatamente o que acontece na máquina. É exatamente o que acontece na máquina. O sensor é rápido para ler.
O controlador é um computador. Veja, às vezes você aperta um botão, já muda a coisa, a tela do computador, enfim, né? Estou mexendo aqui no mouse e mexe a posição do mouse, não é? Então, o sensor lê rapidinho. O computador processa rapidinho. E aonde está o problema no tempo de resposta, então? Nos atuadores. Então, o problema do tempo de resposta está nos atuadores. Quanto mais rápido o seu atuador, por exemplo, a frenagem do Fusca, não é? O seu cérebro viu que aquilo é um problema rapidinho, já tentou, se a perna foi lá, enfiou, mas até o Fusca parar de fato. Então, até o sistema de freio do Fusca funcionar de fato. Então, o problema do tempo de resposta, esse problema está no atuador, principalmente nesses sistemas embarcados para a agricultura de precisão. No atuador. Demora. Vou te dar um exemplo agora. Vou te dar um exemplo. E esse exemplo aqui é real. É um exemplo muito fácil. Então, nós estamos lendo aqui o tempo de resposta em milissegundos. E aqui está em segundos, tá? 0, 50 segundos, 100 segundos. E é isso aqui, foi eu que fiz. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um sensor para medir o que o sistema eletrônico estava fazendo. Então, eu fiz uma instrumentação eletrônica no pulverizador. E mandei ele mudar a dose, ó. A dose não, a taxa de aplicação. Aqui tem o volume de pulverização, ou taxa de aplicação, né, ou volume de calda, os litros por hectare de calda. E veja que aqui ele está aplicando, isso é o que eu queria que você vesse também, hein? Aqui está uma coisa muito importante. Mas você vai falar, eu nunca vi isso. Você está mostrando aí que está variando a taxa de aplicação e no meu pulverizador lá ele está parado em 100, ou ele está parado em 150, ele não mexe. Ele não mexe. Por quê? Porque ele sabe que existe um ruído na leitura do sensor. O fabricante sabe. E aí o fabricante, para não te falar assim, para você falar assim, mas esse controlador é uma porcaria. Isso aqui não presta. Está variando toda hora, ele não para estável. Então, o que ocorre? O fabricante, já sabendo que existe ruído na leitura, ele normaliza esse dado e solta um dado único lá para você. Então, o fabricante ele só vai mandar mostrar no controlador quando muda mesmo. Pequenas mudanças, ele não está nem aí. Então significa que eu estou mandando aplicar 100, às vezes aplica 102, às vezes aplica 95? É exatamente isso que eu quero falar. Quando você quer mandar o aplicador de calcário aplicar 2 toneladas, já tem uma variação logo de cara. Às vezes ele está aplicando 2 toneladas e 50, às vezes ele está aplicando 1950 quilos. Entende? Então, essa variação é intrínseca aos sistemas eletrônicos. E ela não é perfeita. E aí eu quero que você entenda também que, olha só, desde o momento que eu mandei mudar, olha o que aconteceu, mudou. Então o sensor de leitura, ele já pensou que ia cair muito, que olha só o que o atuador está fazendo. Caiu. Aí caiu, parou de cair, subiu de novo. Olha só a hora que mudou para cima, passou aqui de 190 para 220. Mudou. Subiu de uma vez, depois vai caindo até ele se acertar. Tá vendo aqui que parece um gráfico, um negócio de bolsa de valores? Então ele fica variando até se acertar e normalizar. Isso é comum. Olha só aqui, ó. Tá vendo? Passando de 160, aí depois para 150. Fica variando, cai de uma vez até ele se acertar. Olha isso aqui, ó, passando. Então toda vez quero mostrar com esse gráfico duas coisas da realidade do seu sistema embarcado. Primeiro, ele não está aplicando aquilo que está mostrando na tela de fato. Existe uma certa variação de alguns porcentos. Quantos porcentos? Não sei, não sou eu o fabricante. Às vezes o fabricante é mais criterioso e aí ele coloca lá 3% de variação. Às vezes o fabricante, entendendo que o sistema embarcado dele, que ele fez, que ele construiu, que ele projetou, é uma porcaria, aí ele afrouxa mais isso e coloca 8% de aceitação de variação de dados. E você não sabe. Então como é que eu vou saber isso? Ora, ou você convive com aquilo, aceita, sabe que existe, mete o pau,
não é? Ou você vai lá e mede, até que você consiga ter uma variabilidade dessas mensurações e aí você consegue ter, por exemplo, mantém 100 litros por hectare. Vai lá e mede, vê se está aplicando 100 litros mesmo. Às vezes aplica 110, e aí você vai medindo e tendo uma variabilidade, você calcula esse ruído, não é? Mesmo estando lá fixo em 100 litros por hectare. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o tempo de resposta para a mudança, tá bem? Então veja que o controlador aqui, ó, veja que está quase no 100. Ele passou de 100 para a próxima dose, tá vendo? Passou desse patamar para esse patamar. Quanto tempo demorou? Ah, pelo menos uns 3, 4 segundos. Então veja que esse é um dispositivo eletrônico de controlador eletrônico de pulverização simplesinho, esses daí de autopropelido, tá bem? Estou mostrando aqui um controlador eletrônico de autopropelido. E mesmo no autopropelido, às vezes você pensa que muda a dose instantânea, ele demora 3, 4 segundos para mudar. Então observem que em 4 segundos, vou colocar 3 segundos para mudança. Estou fazendo um cálculo aqui junto comigo, olha só, 3 segundos. A 4, vamos supor, ele está andando, qual que é a velocidade comum de autopropelido? A velocidade comum de autopropelido é fazer uma pulverização a 20 km por hora. Então 20 dividido por 3,6 dá 5,5 metros por segundo. Vezes 4 segundos, que foi o tempo para a mudança, ele andou 20 metros lineares. Olha o que eu estou falando, vou repetir agora com toda a ênfase, hein? O pulverizador com um controlador eletrônico simplesinho, nem estou falando de agricultura de precisão, estou falando de eletrônica embarcada, para você entender a problemática que está na agricultura de precisão. O controlador simplesinho, atuador de variação de taxa de aplicação, variação de vazão, né? Ele demora 3, 4 segundos para mudar. É o que eu estou mostrando aqui, gente. Eu não estou chutando isso, não estou mostrando isso para você. Demora 3, 4 segundos. A 20 km por hora, demora 20 metros. Ou seja, o que eu quero, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, você vai fazer um mapa de prescrição. Nesse caso, desse atuador, o que adianta você fazer uma célula de 1 metro? Ou uma célula de 5 por 5 metros? Para quê? Se demora 20 metros para o pulverizador mudar a dose. Entende? Aonde eu quero chegar? Então, qual que é o tamanho das células dos mapas de prescrição? Está intrinsecamente ligado com a capacidade do seu atuador em variar a dose. Não é? Vou dar mais, hein? Estou falando de um pulverizador. Vamos falar agora de um outro tipo de máquina, que são os aplicadores de calcário. Quanto tempo você acha que demora para mudar o atuador do calcário? Posso te garantir que não é 3 segundos. E está muito acima dos 5 segundos. Então, o que adianta eu fazer um mapa de prescrição de calcário? Então, o mapa de prescrição de calcário, gente, com esses atuadores que nós temos no nosso mercado, e eu vou falar mercado ao geral, pode fazer em célula de 50 por 50 metros mesmo, porque no tempo de resposta dessas máquinas não são acuradas o suficientes para fazer uma variação de dose em um tempo menor do que 8 segundos. Garanto. Tá bem? Então, nesse sentido, faça células maiores. Por quê? Porque se você fizer uma célula pequena, célula para aplicar calcário, era para fazer de 50 metros, você faz de 10 por 10, o sistema eletrônico ele vai querer ficar mudando a dose toda hora. Então, ao invés de aplicar uma dose certa, pelo menos em parte do tempo, ele vai querer ficar acertando a dose toda hora e vai errar sempre. Porque se ele fica mudando a dose toda hora, porque você fez um mapa de prescrição com uma célula muito pequena, ele vai tentar acertar sempre. Só que ele vai errar sempre, na verdade. Porque ele nunca vai conseguir alcançar a dose real. A hora que ele chega perto da dose que era para aplicar, você já mandou ele mudar de novo. Porque você fez um mapa de prescrição com uma célula muito pequena. Olha, o que eu estou falando agora não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. Espero que seja valioso aí o que eu estou falando. Ok?
Então nós temos kits de campos de instalação. São fáceis. Eu posso instalar um sistema embarcado de controle de calcário na minha máquina velha? Pode. Compra uma máquina, não vou ler aqui, mas compra uma marca no mercado aí, ó. Compra uma marca no mercado, tem aí alguns fabricantes vendendo, né? Não são só esses dois, tem pelo menos 5 fabricantes vendendo kits de campo para você fazer a adaptação na sua máquina mais antiga. Ou na sua máquina nova mesmo, que você não quis investir tanto, comprou uma máquina mais barata e queira, né? Então, na medida do possível, compre com os kits instalados de fábrica. Por quê? Porque você não vai precisar fazer adaptação nenhuma. Mas é possível adaptar nas máquinas de campo. Tá bem? Colocando, por exemplo, válvulas e motores hidráulicos para quando, no caso de principalmente o motor hidráulico é importante, porque motor hidráulico é forte, né? Motor hidráulico tem um torque elevado. E aí, para mecanismos dosadores de fertilizantes, de adubo, eu preciso de bastante torque para mudar a vazão do dosador de fertilizante. Então eu preciso de torque. Então geralmente nessas situações, desses kits adaptadores para aplicação de calcário, de fertilizante, os atuadores são motores hidráulicos, porque eles possuem bastante torque. Né? Ou sistemas eletrônicos, quando é fluxo, por exemplo, nesse sistema que é a instalação em uma plantadora de cana, onde foi instalado um mecanismo para fazer uma pulverização no fundo do suco do plantio da cana. Pulverização de quê? Seja do que for, tá? Pode ser pulverização de micronutriente, pode ser pulverização de um nematicida. É líquido, né? Calda, como se fosse um pulverizador, serve para aplicar um monte de coisa. Então eu posso instalar na minha máquina, inclusive instalar esse tipo aqui na minha semeadora também, para fazer lá a aplicação de micronutriente no fundo do suco da semeadora. Enfim, veja aqui, instalamos um kit que vai fazer a regulagem aqui desse controlador eletrônico. Aqui nós temos uma válvula reguladora de pressão, mais uma válvula reguladora de pressão acionada com um motorzinho regulado pelo controlador eletrônico. Então, eu quero mostrar de novo, assim como eu mostrei nesse gráfico agora passado. Isso aqui é uma outra instrumentação que a gente fez. A gente pegou o pulverizador de CO2, aquele pulverizador costal, e adaptou uma instrumentação eletrônica dele para medir a variação de pressão que aquele dispositivo estava fazendo ao longo do período de trabalho, de uso, até acabar a água do reservatório do PET, não é? Da garrafa PET. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, olha só. Então, todo sensor ele vai ler, ele não vai ler bonitinho, por exemplo, 2222, ele lê 2.1, igual se fosse um gráfico lá de bolsa de valores. E é óbvio que a gente precisa então de uma metodologia para fazer a filtragem desses dados. Eu não posso. Por quê? Porque se eu pegar no ponto... Por exemplo, você está fazendo um ensaio lá de aplicação, ou você está fazendo lá um ensaio de calibração. Ora ele vai aplicar X, veja aqui que hora ele aplicou nessa posição, hora ele aplicou nessa posição. Não é que houve variação da dose. Não. A variação da dose foi linear, ou foi crescente, não é? Mas a variação lida pelo sensor, o próprio sensor tem variação no momento de leitura. Então você precisa fazer uma filtragem desses dados de leitura, de input do sensor, para que você grave isso, para fazer uma interpretação futura, seja para o que for. Né? Vou falar do processo de calibração logo à frente. Nós temos eletrônica embarcada também para telemetria na agricultura de precisão, isso é um ponto importante. Por quê? Porque é um ponto importante que você quer fazer o gerenciamento do seu sistema mecanizado, da sua frota, você pode identificar lá qual máquina está parado, às vezes ela vai mostrar aqui o porquê está parado, porque o operador pode informar lá, não é? Como se fosse o sistema de telemetria de caminhão, não é? De transporte rodoviário, muito parecido. E é importante entender que também nesse processo de eletrônica embarcada existem várias máquinas no campo, principalmente tratores, que têm embutido em si uma tecnologia chamada Isobus.
Bus é do transporte, eu não vou traduzir isso aqui, mas é uma tecnologia de protocolo de comunicação. É isso que significa o termo em português. Então o termo ISO-Bus ele está envolvido com protocolo de comunicação. Então esse protocolo de comunicação ele é padronizado pela Organização Internacional de Normatização, é isso que significa ISO, e aí ele é padronizado de forma que qualquer fabricante de implemento, conectado lá através de um chicote elétrico no trator, ele vai conseguir conversar com o terminal do trator, ou seja, o terminal do trator, o controlador eletrônico do trator, a televisãozinha do trator, vai controlar, sem precisar trocar, diversos implementos ao mesmo tempo. Então, para isso, o trator precisa ter esse protocolo ISO-Bus instalado e, para isso, o seu implemento que você compra precisa ter esse padrão ISO-Bus para você conectar com o seu trator. Isso vai facilitar o quê? Ora, vai facilitar porque você diminui o preço dos seus implementos. Ao invés de comprar um distribuidor de calcário que vai vir junto com um terminal e vai ser mais uma parafernália lá na cabine do operador, o operador tem um terminal só para operar, seja qual for o implemento que vai puxando lá atrás, né? Só como uma curiosidade a respeito dessa temática, a respeito de eletrônica embarcada. E por fim, como fazer uma calibração? O que é a calibração? Primeiro, a calibração é informar ao sensor se ele está lendo certo ou errado. É isso que significa calibrar. Calibrar significa comparar a leitura que está sendo fornecida pelo sensor com uma leitura correta, com a leitura verdadeira. Ora, vamos transformar isso em velocidade. De repente, você mede a velocidade no cronômetro e a velocidade foi cronometrada, sei lá, 5 km por hora. E aí, de repente, o trator está mostrando 8 km por hora. Ora, você precisa informar, através do processo de calibração, informar ao trator que ele está errado e informar a informação correta sobre a velocidade verdadeira. Então, o processo de calibração é o processo de comparar a leitura do sensor com a leitura real, na realidade, né? Então, comparar com os dados verdadeiros. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um processo de calibração de um sensor de umidade. Ora, existem sensores de umidade de agricultura de precisão. Isso aqui é um trabalho nosso, está nessa revista aqui, ó. Se você botar lá, você vê todo o processo de calibração, tá? Então, o que a gente fez aqui? Nós calibramos o sensor de umidade. O sensor de umidade eu boto lá, ele solta o número. Mas quem falou que aquele número está certo? Então, calibramos com o quê? Com a umidade real. Medimos a umidade baseada em massa, e aí essa umidade baseada em massa foi comparada com a umidade medida por informações eletrônicas dadas pelo sensor, né? Então, no processo, veja lá. Na verdade, foi base em volume, tá? Não foi em base em massa, foi em base em volume. Veja aqui que o processo de leitura, esse processo de calibração, dado pelo sensor e da umidade real. Então, veja que comparando as duas umidades, o sensor ele possui uma quase linearidade, mas percebe que não é linear? Veja, não é linear, porque foi uma equação quadrática. Está vendo aqui uma curvinha pela curva de calibração? Então, quando você ouve esse termo chamado curva de calibração, o que é isso? É uma curva de ajuste dos pontos de leitura dado pelo sensor em relação à leitura real. E essa relação pode ser linear ou pode ser quadrática. Veja que esse sensor de umidade, ele deu quase uma equação linear, mas não foi linear. Foi uma equação quadrática. Está vendo aqui? Então, o que significa na prática? Bom, na prática, significa que você pode pegar a leitura do sensor e ajustar para a umidade real com base no uso dessa equação.
Mas aqui vem ao caso, eu só estou falando para mostrar as diferenças das relações de calibração, se é linear ou uma relação quadrática na interpretação da curva de calibração entre os dois sensores, tá bem? Então, na prática, o que você faz com o seu pulverizador? Ora, você mede a sua velocidade real e informa ao pulverizador que o pulverizador não está andando a 7 km por hora, ele está andando a 5. Não é? Como faz esse processo de máquina para máquina? Aí cada fabricante determina uma sequência de botões a apertar. Não adianta eu falar aqui nesse momento, 5 minutos que eu falar, eu vou falar besteira. Por quê? Porque cada máquina, cada fabricante adota um procedimento diferente de como calibrar. Mas é importante você entender o que é o processo de calibração. E é importante você entender que todo sistema embarcado precisa de calibração. Vou te dar outro exemplo. Primeiro, sensor de velocidade das máquinas, precisa de calibração. Sensor de fluxo do pulverizador, precisa de calibração. Ora, como é que eu calibro o fluxo do pulverizador? Ora, vou lá, meço um volume por um determinado tempo. Volume por tempo é vazão. Aí o sensor mostra, a vazão deu, sei lá, 10 litros por minuto. Ah, mas não é 10 litros por minuto, eu medi só 8. Então você informa ao controlador eletrônico que o fluxo correto, a vazão correta é 8 e não 10. Como é que mede vou falar de outra máquina agora, que é muito importante você... Olha, o que eu vou falar agora é importantíssimo, gente. Fazer calibração de sistemas de mapeamento de produtividade em colhedora. Não é só sair andando com a colhedora. Não é só sair andando. Mudou o material genético, mudou a densidade do produto, mudou a forma de enchimento do graneleiro e mudou o impacto que é gerado na placa, que é o sensor que mede a produtividade. É uma placa que tem um strain gauge. O que é um strain gauge? É uma célula de carga, e conforme maior ou menor pressão desse fluxo de grão sobre essa célula de carga, ele vai informar ou vai transcrever essa informação em maior ou menor produtividade. E é importante que você faça o procedimento de calibração dos sensores de produtividade para agricultura de precisão. Como faz? Ora, o graneleiro, na maior parte das vezes é esse o procedimento, tá? Você mede ou pesa o que deu um tanque do graneleiro. Então foi lá, mas eu vou ter que usar uma carga só para fazer isso? Infelizmente. Vai ficar caro, é você ter a informação errada. Caro é você pensar que produziu tanto e não produziu aquilo. Ok? Então, você precisa descarregar uma carga do graneleiro e ele vai informar, essa carga deu, sei lá, 1 tonelada. Aí você vai lá na balança, ou tem as balanças de campo também, né, para colocar as carretas graneleiras de transporte em cima dessas balanças eletrônicas de campo, e aí pesa o que deu um graneleiro e informa o controlador da colhedora que não é 1 tonelada, deu 1.200, né? Então, toda vez que a gente muda de material genético, toda vez que a gente muda de soja para milho, então precisa recalibrar o sistema eletrônico embarcado nas colhedoras que medem, que fazem um mapa de produtividade. Tá bem? Só para finalizar, existe uma diferença, se você nunca ouviu na vida, então vai ser a primeira vez, porque sempre a gente fala qual que é a precisão disso, qual que é a precisão daquilo. Veja que precisão é um dos componentes da acurácia. A acurácia que é o que você deveria estar falando. Então, precisão mais exatidão é acurácia. Vamos entender o que é uma coisa e o que é uma outra. Veja, aqui nesse caso, nós não temos nem precisão nem exatidão. Aqui nesse caso nós temos precisão e exatidão. Está vendo que todos os pontos acertaram o alvo. Então nós temos precisão e exatidão. Veja que quando você fala que você tem precisão, é quando a nuvem de pontos ela está pouco dispersa.
Mas aqui nesse caso ela tem precisão só, ela tem pouca dispersão. Mas a diferença dela, dessa média para o ponto correto, é uma diferença razoável, portanto ela não tem exatidão. Veja que nesse caso a média dos pontos ela tem uma dispersão grande, então ela não tem precisão. Mas ela tem exatidão, porque a média desses pontos coincide com o ponto-alvo de interesse. Então aquilo que a gente chama de precisão, você quer dizer na verdade acurácia, tá bem? Então esse é o termo técnico correto. Se você for escrever um artigo científico, um relatório técnico, o termo correto que você quer dizer é acurácia, que é a somatória da precisão, ou seja, é a diminuição da dispersão, com a somatória da exatidão, que é acertar de fato uma dispersão pequena e essa dispersão ser em cima do ponto que você quer de leitura real. Então, é importante, gente, que toda vez que você faz o processo de calibração, você faça também com repetições. E se você for fazer uma instrumentação eletrônica, como a que eu fiz no pulverizador de CO2, é importante você entender que você precisa coletar os dados subindo e descendo a curva, tá bem? Então faça sempre repetições da calibração. Faça sempre repetições subindo e descendo na variação da medida. Ou seja, se você está aumentando a medida real, por exemplo, temperatura, vai lá e dá mais 1 grau da temperatura, vai lá e dá mais 1 grau da temperatura, vai lá e dá mais 1 grau da temperatura. Você precisa também fazer descendo a curva, ou seja, vai lá e espera um pouquinho mais esfriar, espera um pouquinho mais esfriar, espera um pouquinho mais esfriar. Porque os sensores, às vezes, eles não têm linearidade. Esse é um outro problema de sensor de primeira ordem. Tá bem? Esse é um problema de sensor de primeira ordem. Nem sempre. O que é um sensor de primeira ordem? De equação de primeira ordem, equação linear. Não é? Se for de segunda ordem, é uma equação quadradática. Então, sensor de primeira ordem, esse é um problema que você tem que considerar, que muitas vezes no momento de subida da curva, a hora que ele vai subindo a curva, nem sempre ele dá a mesma resposta em descendo a curva. Tá bem? Então é importante você ler subindo, importante você ler descendo. Como está mostrando aqui, ó. Veja, esse e esse. Por que o comportamento desse e esse é diferente? Ora, porque esse aqui foi subindo a curva, ó, tá vendo? Subindo a curva, e aqui foi descendo a curva. Tá vendo que o comportamento é diferente? Por isso que às vezes eles não estão no mesmo patamar, ó. Aqui está no mesmo patamar. Aqui está. Por que esse aqui não coincide com esse? Entende o que eu falo de subir a curva e descer a curva? Porque os sensores, eles não possuem, às vezes eles possuem uma variação em relação à linearidade, dependendo se ele está subindo na informação mensurada ou descendo na informação mensurada. Então, para isso, para evitar essa variação, não é o caso de agricultura de precisão. Isso aqui eu estou falando do ponto de vista mais de aquisição de dados. Principalmente aqui do ponto de vista acadêmico, tá bem? Que eu estou falando do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista de consultor, aplicador de campo, já deu aqui, beleza? É isso mesmo, obrigado. Agora, do ponto de vista acadêmico, é importante que você faça a coleta de dados subindo e descendo e também você aplique uma metodologia de filtragem dos dados. Peço para que você pesquise um pouco mais sobre as principais metodologias de filtragem de dados. E aí eu sugiro você procurar a metodologia baseada na média móvel, nos filtros passa baixo e passa alto, nos 2 desvios padrões e nos metodologias de outliers descritos por Tukey, da estatística. Essas 4 metodologias são muito importantes para você. Por quê? Porque você precisa suavizar essa coleta. Às vezes você tem ponto aqui outlier, isso aqui é um ponto de outlier. Então essa metodologia de outlier vai cortar esses picos. Porque se você fizer uma mediona disso, uma mediona disso vai considerar esse outlier. E esse outlier aqui está puxando a média para cima. Esse outlier está puxando a média para baixo. Então você precisa eliminar esses outliers para ter uma média mais real, mais condizente com a realidade. Então, as 4 metodologias mais importantes são essas que eu escrevo aqui. Média móvel, filtro passa baixo e passa alto, 2 desvio padrão baseada na variância, né? E outlier com a metodologia de Tukey. Tá bem? Obrigado, era isso que eu queria apresentar. Até mais e muito obrigado.